Kiev, Donetsk, Odessa, Kharkov, Lviv, Dnipropetrovsk são algumas das principais cidades que compõem esse incrível país, a Ucrânia. Mas afinal, por que esse pacato país da Europa Oriental está sendo alvo de tanta polêmica e palco de tantas manifestações e conflitos? A Ucrânia é um país que faz fronteira com a Rússia a leste e nordeste. Sendo uma república com forma mista de governo, o país encontra-se subdividido em 24 províncias, chamadas de oblasts, e possui uma economia diversificada, destacando-se pelo comércio de produtos agrícolas como o trigo e a cevada, energéticos como o ferro, carvão e manganês, e industriais, principalmente no ramo alimentar, químico e de construção mecânica. Dentre seus principais parceiros de relações comerciais estão a própria Rússia, a Alemanha e a China. No ano de 1924, a Ucrânia passou a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a qual era governada por um regime unipartidário altamente centralizado e comandado pelo Partido Comunista. Entretanto, este conjunto de repúblicas que defendiam ideais comunistas enfrentou uma grave crise econômica, social e política durante o governo de Gorbachev, o que levou à desintegração da União Soviética, em 1991, pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, em 1989. É importante lembrar que a Ucrânia chamou a atenção do mundo no ano de 1986, durante o regime soviético, com o maior desastre nuclear da história, ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, Oblast de Kiev. O acidente afetou grande parte do norte da Ucrânia, Bielorrússia e vários outros países da Europa, provocando diversas mortes. Após o fim da URSS, diversas repúblicas ex-soviéticas declararam-se independentes, como a própria Ucrânia em 24 de agosto de 1991. Um novo grupo reunindo grande parte desses países foi criado no mesmo ano, a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, a qual é liderada pela Rússia. Todo este contexto é necessário ser apresentado para que se possa entender as razões e o que está por trás do atual conflito polêmico envolvendo a Ucrânia, Rússia e União Europeia. O que, inclusive, culminou na recente declaração de saída da Ucrânia da Comunidade dos Estados Independentes. Desde a desintegração da União Soviética, a Ucrânia tem tido um certo interesse em se aproximar cada vez mais do mundo ocidental, marcado pelas nações capitalistas, e mais especificamente da União Europeia, a exemplo de países como a Hungria, Polônia e Eslováquia, que já são membros desse bloco econômico. Esta visão ucraniana voltada ao Ocidente iria de encontro aos laços comerciais já estabelecidos de longa data com os vizinhos russos. E é justamente por isso que o país atualmente encontra-se dividido. De um lado, a parte ocidental do país, com destaque à capital Kiev, a favor da aproximação com a União Europeia, do outro lado, a porção leste e sul do país, cuja população é de origem predominantemente russa e é, consequentemente, favorável à Rússia. Pode-se observar que tanto a União Europeia quanto a Rússia possuem seus próprios interesses em manter uma aliança com os ucranianos, posto que o país apresenta um grande potencial econômico e uma posição geográfica estratégica com acesso ao Mar Negro. Por um lado, os russos enxergam a possibilidade de aumentar sua zona de influência sobre a Europa Oriental e aproximar-se da União Europeia para confrontá-la. Já a União Europeia mal consegue esperar para expandir suas relações comerciais para as demais nações do leste europeu e isolar a Rússia. Em meio a tantos pontos de vista divergentes e uma forte crise econômica na Ucrânia, surge a proposta de um acordo que firmaria a aliança dos ucranianos com a União Europeia. Quando todos já esperavam que o até então presidente ucraniano Viktor Yanukovych fosse assinar o contrato,
ele o recusa e, para a surpresa de muitos, declara uma aproximação do país com a Rússia. Esta recusa do acordo promovida por Yanukovych em 2013 foi considerado o estopim do conflito e desencadeou violentas rebeliões, ataques armados, protestos, inúmeras mortes e um aprofundamento da crise interna na Ucrânia. Segundo Viktor Yanukovych, tal medida foi tomada mediante a pressão por parte dos russos, que são os principais fornecedores de gás para a Ucrânia e estavam ameaçando cortar o fornecimento do mesmo, caso os ucranianos estabelecessem relações com a União Europeia. Caso contrário, a Ucrânia receberia uma ajuda de 15 bilhões de dólares de Moscou, além da redução no preço dos gases importados da Rússia. A dimensão dos protestos que se alastravam pelas ruas das cidades foi tão grande que culminou na destituição de Yanukovych e na eleição provisória de Oleksandr Turchinov, que já de início propôs uma política pró-União Europeia e anti-Rússia. Um outro fator agravante diz respeito à Crimeia, região até então pertencente à Ucrânia e cuja população, em sua maioria, é de origem russa. Os russos, em uma estratégia de defesa, alegaram que os cidadãos de sua etnia estavam sendo alvos de ameaças por parte dos ucranianos na Crimeia, e esta confusão acarretou um plebiscito no qual crimeanos deveriam decidir se a República da Crimeia passaria a pertencer à Rússia ou permaneceria no domínio da Ucrânia. Com mais de 96% dos votos, aprovou-se a anexação da Crimeia à Rússia, e mesmo ainda sem o reconhecimento oficial da ONU e da própria Ucrânia, os russos já enviaram seu exército para garantir a posse da região. Com as eleições de maio, o empresário bilionário Petro Poroshenko, conhecido como Rei de Chocolate, foi eleito presidente e já de início disse que o maior objetivo dele seria de acabar com a guerra e restaurar a paz na Ucrânia. No mês seguinte, Poroshenko assinou um acordo de livre comércio e cooperação política com a União Europeia. A partir daí, diversos rebeldes separatistas pró-Rússia, entre eles ucranianos e russos, que supostamente receberam ajuda da Rússia, intensificaram conflitos armados com o exército ucraniano e tomaram cidades no leste da Ucrânia. Diversas tentativas de cessar fogo foram declaradas por parte do governo ucraniano, porém foram sempre desrespeitadas pelos rebeldes. Nossa equipe foi até Florianópolis para entrevistar a blogueira e escritora russa Manuela Robertovna Mattioli, que esteve no leste da Ucrânia e teve uma participação direta nos conflitos envolvendo os separatistas pró-Rússia e o exército ucraniano. Eu nasci na Rússia, eu moro no Brasil já há 15 anos, há 16 anos mais ou menos. E assim, quando começou essa questão do conflito, para mim o mundo meio que caiu, assim, desabou. Não, peraí, não foi assim que eu aprendi a história, nós éramos o mesmo povo, assim. E quando começou o conflito e a guerra de informação que estava rolando, assim, a Rússia falando que eram fascistas ucranianos, enquanto isso eu vi os meus amigos lá se manifestando ali na Maidan, né, que era a Praça da Independência, quando começaram as manifestações lá, e eu fiquei muito com a forma que a mídia estava trazendo essa questão para o Brasil, e aí eu fui me envolvendo, até que eu falei, não, eu tenho que ir para lá, e aí eu fui. Então, quando eu saí daqui, eu fui para Kiev, nem eu sabia que eu ia parar lá mesmo, no leste da Ucrânia, porque, em princípio, todas as informações sobre a guerra que eu precisaria estavam à disposição com as minhas fontes lá em Kiev mesmo. Mas aconteceu que surgiu a oportunidade de ir lá ter mais ou menos uma proteção, né, do exército, ficar perto do exército. E eu fui. A experiência ela foi bem incrível, ao mesmo tempo que tem aquela questão da adrenalina de... Meu, o que é isso que está acontecendo? Eu estou realmente vivendo isso... com a adrenalina você não tem medo, mas aí depois você vai avaliando assim, o que você vê, a destruição, a vida dos próprios militares que estão lá, porque eu fiquei muito com os militares ali na base, ucranianos. Observar como as pessoas vivem na guerra, a mágoa
que está se criando entre os dois povos, assim, principalmente dos ucranianos para os russos. Eu nunca sofri preconceito lá, mas eu sentia sempre uma decepção muito grande neles quando eles descobriam que eu era de Moscou, por exemplo. Então está se criando uma questão bem complicada étnica. Eu não sei se isso vai se recuperar depois que acabar a guerra. Eu não tenho como concordar com a anexação da Crimeia, porque eu vi como ela aconteceu. Eu não estava na Crimeia, mas eu acompanhei, eu fiz um contato muito forte com o centro de mídia na época do Ministério de Defesa ucraniano lá na Crimeia, localizado lá na Crimeia. Então eu pude acompanhar praticamente tudo ao vivo, online. A tecnologia hoje ela possibilita isso. É um mundo globalizado. Da mesma forma que eu vi os meus amigos nas manifestações, né? Porque tem ainda a questão das manifestações, o porquê que elas aconteceram. Elas aconteceram porque o povo não quis mais, porque o presidente prometeu um acordo com a União Europeia e aí na data da assinatura do acordo ele deu para trás, né? Então o povo primeiro foram 100 pessoas, depois essas 100 pessoas foram espancadas, depois saíram os pais dessas pessoas e daqui a pouco o país inteiro estava lá. Então voltando para a Crimeia, na minha opinião não, aos meus olhos, né, pelo que eu vi, isso foi uma resposta simplesmente. O presidente ele não teve como ficar mais no poder, porque ele foi acusado de crimes de guerra ali, ele matou, se eu não me engano, quase 200 pessoas, as que se sabe, foto de todas essas pessoas, inclusive tá lá na praça, e assim, as pessoas elas não tinham um padrão, né? Quando você olha as pessoas que estavam presentes, que morreram nas manifestações, eram pessoas de 16 a 80 anos. Ou seja, né, a leitura que é o povo, né? Não é um grupo específico. Né? Então o presidente ele precisou fugir, o Yanukovych ele fugiu para a Rússia, né? Isso é mais que óbvio, né? Eu não posso, lógico, afirmar onde ele está, mas e para a Rússia, imagina se você pensar na questão geográfica, geopolítica, a Ucrânia fazendo o acordo com a União Europeia, com a OTAN, ter a OTAN ali naquela região geográfica para a Rússia era uma tragédia. Não, né? Eles não iam jamais, entre outras questões, né? E fora que eu conheço pessoas que foram ameaçadas para ir votar nesse referendo que se diz que foi votado, né? Eu tenho amigos que foram ameaçados com fuzis na porta, vai votar, então eu não tenho como concordar com o que eu vi, né? Quanto a isso. Em relação ao conflito como um todo, eu acho que o Putin é um psicopata. É um cara muito inteligente. Ele é extremamente inteligente. A Ucrânia é um território muito importante. A Rússia ela não pode perder esse território, entendeu? Para a União Europeia, porque a Rússia ela sempre foi muito militarizada, sempre, né? Tem agora uma boa parte do exército russo lutando lá na Ucrânia. Eu acho que é eles que devem escolher, sabe? Assim, eu sinto que o povo, porque assim, justamente por ter aquela coisa que eu falei no início da entrevista que é o mesmo povo, as famílias são divididas da mesma forma que tem muitos ucranianos vivendo na Rússia, tem muitos russos vivendo na Rússia, tem muitos pró-russos e anti-russos, né? Então, existem as pessoas que realmente querem esse mundo, entre aspas, russo, né? Que eles acreditam que é uma novidade, mas na verdade, se você analisar, desde que a União Soviética acabou, todos os países, eles continuam, as ex-repúblicas, eles continuam na miséria. A Ucrânia é um desses países miseráveis. Então eu sinto que o pessoal simplesmente cansou lá disso. Então não dá pra você querer o Putin e pedir mudança. Não é coerente, entendeu? Uma outra coisa que me impressionou demais lá é como o povo se uniu com o exército. Isso foi uma coisa
assim, foi a coisa mais impressionante que eu vi, né, que me chamou a atenção lá, porque assim, aqui a gente não pode contar com o nosso exército historicamente, né? A gente tem o exército meio que a favor do governo, né? E ali, convivendo com eles, eu perguntava, eu vi as pessoas assim, era 0 graus, era outono já, e eles pegando uma canequinha de metal, assim, indo tomar banho, e eu olhando aquilo ali, eu olhei pro Andrei, que era o menino que tava lá, eu falei assim, não tenho vontade, assim, honestamente, de jogar essa caneca no chão e ir embora pra casa tomar um banho quente. E a resposta que ele me deu foi a seguinte: se eu não estiver aqui, a minha filha vai estar. E se eu não tiver uma Ucrânia livre para mim, eu quero ter para minha filha. Entendeu? Então, eles estão... O que está acontecendo lá agora é uma revolução muito, muito, muito... Eu fico até emocionada realmente de falar, porque assim, é uma revolução muito grande que está acontecendo lá e o povo cansou. E eles vão até o fim, eles vão conseguir o que eles querem. O povo junto com o exército, o povo sustenta lá o exército. É claro que alguma coisa vem do governo, alguns países têm ajudado, mas do que o exército vive lá no front mesmo, aquecedores, desde cuecas até armamento, é o povo que dá. O povo vai, se junta um monte de coisa, leva os carros, passa por bombardeios, passa e leva, assim. Quando a gente chegou lá em Vuglegorsk, que é a cidade no leste mesmo, é uma cidade de fronte, hoje ela está sob domínio dos separatistas, agora de novo. Mas quando a gente chegou, assim, a gente saiu do carro, as pessoas, elas não sabiam o que era, elas só viam que era um monte de carro militar chegando, um monte de gente com fuzil, com colete à prova de bala descendo. Elas não estavam esperando que fosse ajuda humanitária, porque eles já, imagina, há semanas sob bombardeio diário praticamente. Então as pessoas, quando elas começaram a chegar perto de mim dizendo o que e eu fui falando que era ajuda humanitária, a reação das pessoas assim era porque elas estavam sem receber o dinheiro, porque o governo ucraniano não pode enviar o dinheiro para os bancos, porque os terroristas vão interceptar os carros fortes, o dinheiro não vai chegar, né? Então as pessoas estão sem receber nenhum tipo de ajuda social, os mercados estão todos destruídos. Esse é o mundo russo que o Putin está vendendo, tá? Os mercados todos destruídos, eu não vi um supermercado na cidade aberto, os pontos de ônibus, assim, as marcas tem no blog as fotos, se depois quiser pegar, pode pegar, as marcas de mísseis, assim, caídos, né, na cidade, e uma menina chegou perto de nós e contou que ela ficou 5 dias. As pessoas começaram, acho que as pessoas quando chegaram e perguntaram de onde eu era e eu disse do Brasil, elas queriam tanto assim contar, sabe? Tipo, elas queriam que fosse pra fora o que eles estavam vivendo, porque assim, eles não confiam em ninguém, eles não confiam na Ucrânia também. Mas o Brasil como povo é um povo neutro, óbvio. Então, mas eles, nossa, a nossa história vai tão longe assim, eu acho que eles quiseram falar e elas começaram a contar. Uma mulher contou que eles entraram no abrigo, que são abrigos subterrâneos, tipo porões assim nos prédios, e ela entrou e o genro dela entrou com o bebê, o cara colocou uma perna e jogou o bebê pra dentro. Nesse momento o míssil caiu e sobrou só a perna, o resto foi carbonizado, e o bebê. E ela me contando como eles estavam enterrando a perna do genro dela. Outra história também que me impressionou foi de uma menina de 25 anos, 5 anos mais jovem que eu. Sabe assim, a gente fala, a gente tá com um problema tal, e você vê uma menina de 25 anos que tinha um filho de 5 anos, que foi presa pelos separatistas, ela ficou alguns dias, não me lembro quantos dias ela ficou, e eles queriam que ela dançasse. Então eles ficavam atirando o tempo inteiro, todos os dias, sem parar, nas pernas dela para ela dançar, né? Na frente do filho dela de 5 anos. A criança, depois ela foi libertada e no dia seguinte a criança perdeu todo o pigmento do cabelo.
por estresse. Crianças recolhidas pelo exército ucraniano andando praticamente sem roupa num outono europeu que é bem frio. E quando questionadas, um dos pais, não eram irmãos, um dos pais era um separatista morto em confronto, a mãe alcoólatra, a outra menina tinha os dois pais alcoólatras e os pais mandavam a criança ir pedir comida na rua para trocar por álcool, por vodka. As crianças sujas, sabe? Então foram esses dois lados que eu vi. Eu vi o que a Rússia está causando lá e como a Ucrânia está tentando sobreviver a isso. E as relações, assim, uma coisa que eu entendi é que as relações entre os povos, elas foram definitivamente quebradas. Assim, eu duvido que alguns dias, assim, vai ser como era antes. Eu não acredito. O Putin, ele não investe na saúde no país dele, ele investe no exército, entendeu? Então a Ucrânia que é uma formiga lutando contra um elefante. O povo russo está apoiando o seu presidente porque o presidente ele é genial, ele conseguiu lavar a cabeça de muita gente, inclusive fora da Rússia. Mas eu sei que a Ucrânia está sendo destruída, o povo ucraniano também, as crianças, as famílias. Mas, por outro lado, é um povo que está se fortalecendo muito e é invejável, assim, ver como eles estão fortes apesar do tamanho do inimigo. Uhum. Enquanto a gente aqui está sentado, cada um na sua casa, reclamando pelo Face. Para você que não prestou atenção no documentário, vai aí um breve resumo sobre o que acontece na Europa atualmente. O conflito envolve a União Europeia, a Ucrânia e a gigante Rússia. E o que acontece é como se fosse um cabo de guerra entre a União Europeia e a Rússia, sendo a Ucrânia o cabo. Os protestos começaram em novembro de 2013, quando a Ucrânia ia assinar um tratado de aproximação de relações com a União Europeia, mas desistiu ao alegar que a Rússia estava pressionando-a, ameaçando cortar o fornecimento de gás e acabar com as relações comerciais antigas com o país. A partir daí, a Ucrânia se dividiu em duas partes, os que apoiam o aprofundamento dos laços com a Europa e os que apoiam o aprofundamento dos laços com a Rússia. O presidente Yanukovych, aquele que recusou o contrato com a União Europeia, foi deposto em fevereiro, assumindo a presidência assim o interino Turchinov, que era pró-Europa. Muitas brigas e protestos foram acontecendo, até que a Crimeia, oblast da Ucrânia, passou a ser parte da gigante Rússia, por meio de um plebiscito, o que agravou ainda mais a situação. Com as eleições de maio, Petro Poroshenko, o rei do chocolate, foi eleito novo presidente da Ucrânia. Um mês após sua eleição, Poroshenko assinou um tratado de livre comércio e cooperação política com a União Europeia. Mas os conflitos não acabaram por aí. Depois de meses, confrontos armados, bombardeios e muita tensão ainda acontecem no leste da Ucrânia, entre os separatistas pró-Rússia e o exército ucraniano. Nesse meio tempo, várias tentativas de cessar-fogo foram declaradas, mas todas foram desrespeitadas por parte dos rebeldes. Até quando isso irá durar? This is how I show my love, baby.